Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre base de conhecimento, né? Knowledge Base e RAG, tá? Utilizando o Amazon Bedrock. Acredito que os conceitos a gente já trabalhou bastante aí, utilizando o LinkedIn4j, utilizando o Olhama, né? Então, assim, eu acho que o conceito em si ele já está bem claro, né? Para quem vem participando dessa jornada de IA generativa. E agora a gente vai trazer essa visão de construção de base de conhecimento dentro do Amazon Bedrock, tá? Além desse serviço, a gente vai usar também o serviço da Amazon chamado de OpenSearch, tá? Para ser nosso Vector Database. Mas antes da gente começar, eu vou trazer algumas coisas importantes aqui que a gente tem que entender dentro desse trabalho aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir as permissões no IAM, tá? A gente depois vai criar um bucket no S3 para a gente conseguir colocar os documentos lá. A gente vai fazer a gestão de documentos, mas a gente vai indicar o bucket que a gente criou no S3 para que o Embed Model ele consiga absorver as informações desse bucket. Definir também, né, a gente tem que definir lá na parte de seleção de modelos dentro do AWS a permissão para utilizar esse modelo de Embed aqui, criar a nossa base de conhecimento, tá? Sincronizar essas fontes de dados, olhar o OpenSearch aqui com relação aos índices e testar no fim, né, selecionando aqui o modelo de linguagem, o nosso knowledge base criado aqui, tá bom? Então a gente agora vai fazer um passo a passo disso para vocês entenderem como é que funciona na prática, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. A gente já está aqui na console aqui do Amazon Bedrock, tá? E a gente vai começar agora a seguir o fluxo lá, né? Bom, a primeira coisa que a gente falou lá foi da permissão do IAM, tá bom? Então, isso a gente já fez, né? Eu criei um usuário novo aqui, e com esse usuário aqui eu já atribuí as permissões necessárias, tá? O segundo ponto aqui seria a gente criar um bucket no S3 para colocar nossos documentos. Eu também já fiz esse trabalho aqui, tá? Eu criei um bucket aqui com o nome aqui de Bucket KB GNI, tá? Então eu coloquei 5 PDFs aqui. E esses PDFs eu entrei lá no Wikipedia, tá? São PDFs relativos à história do Brasil. E aí eu coloquei dentro gerei o PDF dessas informações do Wikipedia e criei esses 5 arquivos aqui e importei isso para esse bucket que está aqui, Bucket KB GNI. Bom, uma vez isso criado, a gente agora entra lá no Bedrock, tá? E o primeiro ponto que a gente tem que fazer aqui é justamente habilitar nosso modelo, né? Aqui eu entro aqui no Model Catalog, né? E aí a gente já tem uma série de modelos aqui. Um desses modelos aqui vai ser necessário, que é o modelo para fazer o embedding, né? Que é o processo de embedding que a gente já estudou um pouco mais atrás aí, alguns conteúdos passados, tá? E eu habilitei um embedding para a gente fazer esse trabalho aqui, que foi o embedding V2 aqui, tá? Que está com acesso concedido. E o processo de habilitar modelos aqui, a gente já viu também em conteúdos anteriores, então assim, eu subtendo aqui que vocês já têm o conhecimento para poder fazer a habilitação do modelo, tá bom? Então vamos lá. A gente vai agora na base de conhecimento, eu vou criar uma nova base aqui, tá? Eu vou utilizar Vector Store aqui para isso, tá? Eu vou chamar essa base aqui de GNI, tá bom? Então vai ser o Knowledge Base GNI. Vou criar e usar um novo perfil de serviço, tá? Vou colocar aqui GNI também, só para a gente deixar um padrãozinho aqui. O Data Source aqui vai ser o Amazon S3, tá? Que é justamente onde a gente criou o bucket. Eu vou dar um próximo aqui, tá? Se vocês observarem aqui com calma, existem 4 etapas aqui, olha. O fornecimento de detalhes aqui da base do conhecimento, configurar a fonte de dados, selecionar o modelo de embedding aqui de incorporação e mandar ele criar. Então a gente vai para a segunda etapa aqui. Na segunda etapa eu vou dizer, olha, vou deixar aqui um nome também mais condizente aqui, né? Vou colocar aqui Data Source GNI, tá bom? E aqui eu vou selecionar, né, o nosso bucket aqui,
KBGNI que a gente criou lá com 5 PDFs, ok? Bom, vamos dar sequência aqui. Se eu quiser adicionar outras fontes de dados, eu coloco aqui também, tá? Aqui eu vou selecionar o modelo de incorporação, né? Esse aqui foi o modelo que eu já associei, né? Já habilitei, desculpe, já peguei e já concedi o acesso. E esse aqui, caso eu quisesse, eu teria que fazer esse trabalho aqui, tá? Tem mais duas sugestões aqui da Courier, então você pode escolher o modelo que você achar melhor. Aqui, como Vector Store, né? A gente vai utilizar aqui um Vector Database. Eu escolhi aqui o Open Source, tá? Que é um serviço serverless. Então, assim, a gente vai utilizar ele para fazer esse trabalho aqui, tá bom? Bom, uma vez já criado, né, que ele faz o resumão aqui de tudo que a gente escolheu, né? A gente escolheu o S3 aqui e aí tem a configuração da fonte de dados. A gente vai utilizar aqui a dimensão do vetor aqui vai ser de 1024, né? Eu vou mandar criar. Ele deve levar algum tempo, então assim a gente vai deixar criando aqui, tá? Só para vocês verem aqui. E daqui a pouco a gente retorna com esse processo já criado, tá bom? Dando sequência aqui, né? A base de conhecimento Knowledge Base GNI já foi criada com êxito, tá? E aí você pode sincronizar. A gente vai dar uma olhada aqui agora nessa visão, tá? Deixa eu fechar aqui um pouco essa parte. Bom, a gente já criou, né, a nossa base de conhecimento, ela já está aqui, tá? Ela já tem o Bucket S3 aqui. E agora a gente vai dar uma olhada nela, quais são os parâmetros que ela tem aqui. Olha, ele tem aqui que ele obtém a informação do S3, tá? Até agora não tem nenhum histórico de sincronização. E agora a gente vai dar uma olhada lá no Open Source, tá? Só para vocês entenderem aí. O Open Source é o serviço que vai guardar nossas informações aqui quando for feito o embedding, tá? Então eu vou abrir esse cara aqui que é o Open Source Service, tá? E aqui a gente vai em coleções aqui. E ele já criou a coleção pra gente aqui, ó, tá? A gente tem uma coleção aqui chamada Bedrock Knowledge Base. Aí eu vou dar uma olhada aqui no painel, tá? Ele abre aqui um painel para mim. E aí com esse painel eu posso conseguir olhar as informações que tem dentro dele, tá bom? Deixa ele carregar aqui, tá? Eu posso vir aqui, tá? Em DevTools. E aqui eu vou pedir para ele fazer uma busca aqui, para a gente olhar o que vai aparecer. Por enquanto não vai aparecer nada, porque eu ainda não fiz a indexação dessa base, tá bom? Então a gente vai voltar aqui, tá? Para fazer esse trabalho aqui de indexação da base, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso Open Source, tá? Deixa eu voltar aqui no Amazon. Vamos voltar aqui no nosso Bedrock. Base de conhecimento, tá? Na base do GNI aqui. Aqui a gente tem as informações do embedding que a gente está usando, né, que é o Titan Embed V2, tá? Aqui tem as dimensões dele, tá bom? Aqui tem mais algumas informações do banco de dados de vetores. Agora eu vou entrar nele aqui, tá? Uma vez eu fiz isso, tá? Eu vou agora solicitar que ele sincronize para mim as informações, pegando as informações do S3, tá? Para fazer a sincronização com essa base de dados aqui, esse Data Source GNI, tá bom? Então ele pode levar alguns minutos aqui, como eu coloquei somente 5 PDFs, então não vai demorar muito, tá bom? A gente vai, ele está sincronizando aí. Olha, ele já está colocando aqui pra gente, ó, arquivo de origem 5, tá? Ele já completou aqui.
Então a gente tem 5 arquivos de origem aqui, tá? Já fez a indexação para a gente aqui, olha. E aqui eu já consigo ver, olha, arquivo de origem, exibir avisos. Então, se eu quiser olhar algum aviso aqui, ele pode exibir esses avisos para mim, tá bom? Se eu quiser adicionar documentos aqui, eu tenho a opção. Aqui não tem nenhum warning aqui. Eu pedi para ele mostrar, mas não tem nenhum, tá? E agora ele está sincronizado. Vamos olhar aqui agora se de fato já está tudo ok, tá bom? Aqui já tem os arquivos. Vamos dar uma olhada aqui se já funcionou aqui. Eu vou pedir de novo para ele trazer as informações. Olha, ele já gerou aqui para mim, tá? O conteúdo do embedding aqui que a gente pediu. Para quem vem acompanhando aqui, eu fiz isso aqui, tá? Utilizando o Link4j, né? Gerando um arquivo JSON, tá? Que era exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Só que era em um ambiente local, né? Como a gente está usando a AWS aqui, a gente está usando o OpenSearch, que é o serviço gerenciado da AWS, tá? Para a gente poder fazer o mesmo trabalho. E aqui você está verificando a mesma coisa, que ele cria um vector também, olha, com aqueles números lá, tá? Do jeito que a gente fez no outro, tá? Com os segmentos, então você pode olhar aqui, dá na mesma coisa aqui, a estrutura é a mesma. Então a gente já criou também aqui o nosso Vector Database aqui usando o OpenSearch, tá bom? Beleza, pessoal, aqui a gente já conseguiu, né, criar nossa base de conhecimento, já fez a indexação dos arquivos do S3 para cá. Agora vamos testar isso aqui, né? Eu vou voltar lá na minha base de conhecimento, tá? Ela já foi criada. Aqui eu vou ter que selecionar o modelo, tá? Para a gente poder fazer esse teste. Eu vou escolher um modelo agora, tá bom? Eu vou escolher um Nova Micro aqui, tá? Só para a gente fazer o teste, tá bom? Vou fechar isso aqui e vou perguntar a mesma coisa que a gente perguntou lá no nosso modelo mais antigo, aí no nosso conteúdo, utilizando LangChain. Vou perguntar aqui, como se deu a descoberta do Brasil, tá bom? Então aqui, olha, ele já diz aqui qual é o tipo da RAG, tá? O tipo é Vector Story. Ele já passou o perfil de serviço aqui que a gente tinha criado, já está tudo ok, tá? Aqui embaixo a gente já tem a fonte de dados, né? E agora eu vou fazer a pergunta. Vamos lá, vamos dar uma olhada para ver o que é que vai acontecer. Olha, ele já gerou a resposta aqui, tá bom? Já gerou a resposta para a gente. E aí eu quero olhar aqui os detalhes da origem, tá? Então eu tenho condições aqui de olhar de onde foi, vamos olhar aqui os metadados associados. Ó. Ele pegou no bucket que a gente criou, tá? O número da página, tá? O ID e os fragmentos, né, que ele pesquisou aí. Ó. Aqui tem o resultado dos fragmentos que ele pesquisou e ele vai indicando aqui pra gente, olha, eu peguei aqui o documento 1 PDF, tá? Aqui também, ó, pegou no documento 1 PDF. Então ele saiu pegando essas informações aqui com base nesses fragmentos aqui que a gente já fez a nossa RAG, tá? Documento 2 e por aí vai, tá? Então aqui a gente já obteve a resposta, né? A configuração da consulta, a gente tem um fragmento e aqui a gente tem um resultado, tá bom? E esse resultado foi em cima dos PDFs que nós subimos aí para criar a nossa RAG. E daqui, pessoal, vocês podem expor isso na API, tá? Via API, usando a AWS SDK, por exemplo, para criar seu chatbot, entendeu? Montando a sua base de conhecimento aí, como a gente fez agora aqui na prática, né? Do zero, tá? E aí conectando isso aí na tua aplicação, utilizando o LangChain, utilizando o Boto, utilizando algumas outras implementações que já existem aí disponíveis aí, open source também, tá? Para vocês continuarem aqui crescendo aí no conhecimento, tá bom? Maravilha, pessoal, mais uma vez aqui, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência, né? Espero que esse conteúdo seja útil para vocês, né? Tenha sido esclarecedor com relação a como se criar uma RAG aqui dentro de uma plataforma como a AWS, tá? E vamos seguindo em frente aqui, que essa jornada ainda é bem longa e tem muita coisa ainda para aprender, tá bom? Valeu, pessoal, mais uma vez, um abraço.